O abuso sexual é o termo usado para classificar o ato de violação sexual, onde não existe consentimento da outra parte. O abuso é toda atividade não desejada, onde o agressor usa da força e faz ameaças à vítima. Segundo o estudo realizado pelo Disque Direitos Humanos, 70% das vítimas em abuso são crianças e adolescentes. Se você sofreu ou sofre de abuso sexual, você precisa de uma palavra urgente. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um programa Palavra Urgente. E o tema de hoje é muito sensível. Eu acredito que somente quem um dia foi abusado sexualmente sabe a dor que isso pode causar, esse abuso. E para falar disso, nós precisamos entender que Deus abomina tal prática. Quando uma pessoa é abusada sexualmente, nós acreditamos que é algo que ela, se Deus não intervir, se ela não buscar a Deus, isso pode atrapalhar toda a sua vida. Como missionário na África por algum tempo, nós lidamos muito com isso, muitos casos de abuso sexual, muitos casos. E causa, às vezes, uma ferida tão grande na pessoa. Não digo só da África, estou me referindo à África porque eu atendi muitos casos assim lá na África. Causa uma ferida que parece que nunca vai cicatrizar, nunca vai ser tirado de dentro daquela pessoa. E o que é pior, isso passa a causar na pessoa um medo e um preconceito também. Um medo de tudo que lembre o dia que isso aconteceu. E qualquer coisa que remete ao pensamento àquela cena é um grande problema. E eu quero mostrar na Bíblia o que Deus diz a esse respeito, a respeito do abuso sexual. Eu vou pedir à produção que coloque aqui na tela o que Deus diz a esse respeito. E se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Veja que é tão abominável para Deus que Deus já disse claramente, morrerá. Talvez você se pergunte, por que no campo? Porque ela foi uma vítima, não tinha como pedir socorro, e esse homem, no caso, se aproveitou da situação. Quando diz no campo, está querendo dizer que ela não tinha como se livrar. O agressor, ele era mais forte do que ela. Se fosse na cidade, certamente ela poderia até pedir socorro. Aliás, o versículo anterior, Deus até faz essa menção. Se foi na cidade, ela poderia ter pedido socorro e não pediu. Então morreria os dois. Mas quando Deus diz no campo, ou seja, ela não tinha com quem contar. Durante esse programa eu vou estar respondendo algumas perguntas e talvez seja a tua situação. Mas qual é a solução para isso, pastor? Segundo a palavra de Deus, tudo é possível àquele que crê. Quando nós queremos, nós conseguimos com Deus. O Senhor Jesus diz que aqui os impossíveis dos homens é possível para com Deus. Abuso sexual é uma prática odiada por todo mundo. Eu creio que em todo mundo. E Deus, Ele é contra isso. Por isso, palavra urgente, o tema de hoje é abuso sexual. Eu queria que você ficasse conosco nesse programa. Eu sou Osmar Silva, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. E eu estou orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua família. Nós vamos para um pequeno intervalo. Eu já vou estar de volta, eu quero responder algumas perguntas e falar mais sobre esse tema. Não saia daí, eu já volto.
Não disse que era rapidinho? Já estamos de volta. E por estarmos de volta com a palavra urgente, eu tenho certeza que vamos ajudar você com esta palavra urgente. Primeiro, o que nós falamos? Deus é contra isso daí. Ninguém pode dizer que isso aconteceu porque Deus quis. Não, Deus jamais vai coadunar com esse pecado tão hediondo que é o abuso sexual. Por que abuso sexual? Porque não tem o consentimento das pessoas. Aliás, já tem leis novas, né, entrando, tramitando, tanto aqui no Brasil, quando eu falo da África, porque eu morava lá, então eu acompanhava algumas coisas. Então lá já vale muitas leis que não precisa ser exatamente o abuso em si. A intenção já está sendo passiva de punição. Agora, falando em passivo de punição, falando em pergunta, em resposta, em ajuda, eu quero trazer você aqui para o telão. Quem sabe essa pergunta não seja que você gostaria de me fazer, se você pudesse. E você pode mandar sua pergunta para o programa, que a gente coloca aqui no telão e a gente tenta te ajudar. Fui abusada sexualmente pelo meu pai, adotivo. Quando tentei contar para minha mãe, ela não acreditou e ainda me expulsou de casa. Estou com muito ódio de todos eles, mas sei que esse sentimento é ruim. O que faço para me livrar disso? Duas coisas aqui precisamos entender. Primeira delas, você é vítima. Mas você sabe que às vezes a vítima acaba invertendo as coisas. Como assim invertendo? Você é vítima, você tem toda a razão, mas você não pode ter a razão de odiá-los, porque odiando, você vai, mais cedo ou mais tarde, tentar pagar com a mesma moeda de alguma forma. Odiando, você não vai conseguir o que você quer. Temos profissionais para fazer isso por você. Temos profissionais que vão te ajudar. Ao invés de você guardar esse ódio e viver com amargura na sua alma, a solução, embora pareça muito volúvel, né? Ou melhor dizendo, não volúvel, perdoa a expressão, parece impossível, não volúvel, mas parece impossível de você conseguir perdoar. É possível, porque quando você busca o Espírito Santo e fala, coloque em mim o dom do perdão, eu já vou te mostrar por quê. Porque o diabo usou o seu padrasto para fazer isso com você. O diabo já usou uma pessoa. E enquanto você guardar o ódio dele, agora o diabo está usando é você. Porque já que ele veio para roubar, matar e destruir, ele quer fazer o mesmo com você. Quando eu disse mais cedo ou mais tarde você vai acabar fazendo o mesmo, eu não estou dizendo que você vai abusar sexualmente de uma pessoa, mas eu estou dizendo que você, desejando o mal para alguém, o mal vai acabar atendendo o seu pedido. Porque o diabo ele não precisa de muito para destruir uma pessoa. Não precisa de muito. Ele já é o nosso adversário. E aqui no telão tem mais uma pergunta. E eu vou completar a primeira com a segunda. Meu tio abusou de mim quando eu era bem nova e isso me faz ter nojo de homens. Preciso de ajuda porque o que fizeram comigo reflete até hoje na minha vida. Não é o que eu disse? Quando a pessoa guarda essas coisas, naturalmente isso vai afetar toda a sua vida. Guardar mágoas, guardar ressentimentos, são coisas que nós não podemos em hipótese alguma. Quando a palavra de Deus fala no livro de Provérbios, que de tudo que a gente deve guardar é para guardar o coração, não é à toa. Tem um porquê. Porque onde que o diabo quer se alojar em você? Na pele? Às vezes na pele por causa de uma ferida. No sangue? Talvez por causa de uma enfermidade. Mas isso não impede a pessoa de ser salva. Mas quando fica armazenado no coração a mágoa, o ressentimento, a ponto da pessoa não conseguir ter vida própria depois do ocorrido, é tudo que o diabo precisa. E se você tem esse sentimento, precisa muito buscar a Deus.
Como, pastor? Eu já falo para você quando eu terminar a terceira. Tem mais uma. Descobri que minha filha de 8 anos está sendo abusada pelo meu esposo. E ele me ameaçou dizendo que se eu falasse para alguém, me mataria. O que faço para salvar minha família? Primeira coisa que você tem que fazer é o que a Bíblia diz. Aquele que fala a verdade manifesta justiça. Aquele que fala a verdade manifesta justiça. E enquanto você está matando a sua filha aos poucos. Ele disse que te mataria, mas ele já está matando 2 pessoas. E graças a Deus tem profissionais que podem te ajudar. O seu silêncio está sendo mais grave do que o que ele está fazendo. Ele é endemoniado, o diabo está usando ele para fazer essa atrocidade, esse pecado hediondo. Mas se você mantém o silêncio, é a mesma coisa, você está comunando com ele. Você está ajudando ele a continuar com essa prática diabólica. Em outras palavras, essa criança ela vai crescer. E quando ela crescer, o dano vai ser tão grande que ela não vai conseguir odiar somente ele. Vai odiar você também por causa do seu silêncio. Quando nós manifestamos a justiça de Deus, nós não aceitamos outra coisa senão a verdade. E o que é a verdade nesse caso? É você olhar para sua filha, olhar para essa criança indefesa e se colocar no lugar dela. Se você fosse ela, você gostaria que os seus pais mantessem silêncio, ficassem com tanto medo que deixaria ela sendo abusada? E é justamente por isso que você deve manifestar a justiça. Existem profissionais nessa área para poder te ajudar e você não pode ter medo. Primeiro porque o medo é do diabo. Deus não nos deu o espírito de medo. Pelo contrário, Ele nos deu o espírito de intrepidez, espírito de coragem. E você deve denunciá-lo, sim, porque ele já está matando 2 pessoas. A você e a sua filha. Procure um profissional. Mas eu tenho medo, então vá a uma igreja. Ore a Deus, porque você tem 2 caminhos para resolver isso. Você pode resolver com a justiça e você pode resolver com Deus. Neste caso, eu lhe aconselho fazer os 2. Ore, mas vá também ao profissional. Não tenha medo não, porque esse medo é do diabo. Porque a sua filha, um dia ela vai crescer e ela não vai culpar só ele, vai culpar você também. Essa é a minha palavra urgente para você. Busca a Deus. É por isso que nessa quarta-feira eu vou estar orando muito forte pela sua família. E sexta-feira uma oração de libertação completa. Rua Ananério 2058, no bairro do Riachuelo, é onde você me encontra. Mas isso será em todas as igrejas internacionais da graça de Deus. Tá certo? Não saia daí, daqui a pouquinho eu volto com mais palavra urgente para você. Muito bem, já estamos de volta com o seu Palavra Urgente, que por sinal já está se aproximando do fim, né? Palavra Urgente está chegando ao final. Deixa eu só falar para você mais uma vez, aonde eu vou estar orando por você, orando pela sua casa, orando pela libertação e também, é claro, com aquele culto todo especial de domingo. Lá no Riachuelo, o nosso culto, o primeiro culto é às 8 horas da manhã e depois tem o outro às 18 horas para quem não pode vir pela manhã. Rua Ananério 2058, no bairro do Riachuelo. Mas agora
é hora de oração. Eu quero orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família. É momento de oração. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração. Ó Deus Todo-Poderoso, não são poucas as famílias que têm sofrido com este mal. Homens endemoniados que têm abusado de inocentes. A gente sabe que mais dia, menos dias, são pegos. Mas o dano, às vezes, é irreparável. E só o Senhor, meu Deus, pode ajudar essa casa, essa família. Então eu oro, se tem alguém nos assistindo agora, vítima deste problema, vítima desta humilhação, e o diabo tem falado na mente desta pessoa para fazer uma besteira qualquer, matar ou desaparecer ou cometer um suicídio. É no teu nome, Jesus, que eu paraliso a ação desse mal. Eu digo ao espírito da mágoa, do ressentimento, essa ferida no coração, diabo, você que tem se alimentado desse ódio, eu paraliso a tua ação agora, eu digo, solta essa vítima, solta agora tanto a vítima quanto o agressor, eu te amarro, eu te expulso dessa vida, eu digo, todo mal, em nome de Jesus, sai dessa vida e não volte mais, em nome de Jesus. Meu Deus, eu também abençoo esse copo com água, esta pessoa colocou diante do aparelho, eu abençoo toda essa casa, toda essa família, no nome de Jesus. E você diz amém. Graças a Deus, a oração está feita e eu quero lembrar você, seja qual for o seu problema, seja qual for, falar a verdade é sempre importante. É primordial para você vencer. E falando em falar a verdade, eu digo a verdade para você, que eu vou estar orando por você, a sua casa na Rua Ana Nery 2058, no bairro do Riachuelo. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Antes que a rosa murche, que o sol enfraqueça, que se perca o brilho da lua na noite fria, lembre-se de mim, que sempre estive aqui. Antes que as rugas venham em teu rosto se hospedar, e ao romper da aurora a dor vier te abraçar, quando a tua juventude acabar, eu direi: a tua força é grande, vê se aproveita. O amanhã é tarde, vê se não esqueça do Criador nos dias da tua mocidade. Pense bem nas consequências da tua indecisão. Te chamo hoje, vem andar comigo na contramão. Prepare lindos projetos, não desista não. Leva eu pra tua casa, me chama para conversar de madrugada. Leva eu pra tua vida, me apresenta na tua roda de amigos e na festa da família. Leva eu pra lutar tuas guerras, leva eu pra curar tuas feridas, leva eu